Você já sentiu que o tempo tá sempre correndo contra você? Tipo, aquele relógio invisível que não para, que faz você se sentir culpado por não estar fazendo algo produtivo o tempo todo? Pois é, não tá só na sua cabeça. A gente vive numa sociedade que virou refém da pressa. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser urgente. E o tempo virou uma moeda rara que a gente tenta gastar sem nunca ter certeza se é o suficiente. Mas, e se eu te dissesse que essa pressa toda pode ser a maior armadilha da sua vida? Não temos tempo para nada, só para correr. Já pensou nisso? O filósofo francês Paul Valéry falou que o tempo é um mestre cruel que primeiro mata seus alunos e depois destrói a escola. Parece pesado, né? Mas ele só está falando que a gente não pode brincar com o tempo, não pode desperdiçar, não pode deixar para depois. Só que tem um detalhe. Será que a gente sabe mesmo o que é desperdiçar tempo? Olha só, tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de objetivos, de sucesso, de dinheiro e nunca para aproveitar a caminhada. E tem gente que se sente culpada por tirar um tempo para descansar, para não fazer nada, como se isso fosse um crime. Acontece que viver sem pressa não é só um luxo, é uma necessidade para quem quer paz. Sabe aquele momento num filme que o personagem para tudo, respira fundo, olha o horizonte e deixa a vida acontecer? Tipo o mestre Yoda em Star Wars dizendo: faça ou não faça, tentativa não há. É sobre se entregar ao presente, sem pressa, sem medo. A filosofia estoica tem muito a ensinar sobre isso. Sêneca, que viveu há quase 2000 anos, escreveu um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. E sabe qual era o ponto dele? Que a vida não é curta, mas a gente é que a desperdiça. Ele disse algo que devia estar tatuado na testa da gente. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Quantas vezes você já sentiu que o dia simplesmente evaporou? Que o tempo passou rápido demais e você nem percebeu? Isso acontece porque a gente vive desconectado do presente. Vive no futuro, sempre no próximo passo, no próximo compromisso, na próxima preocupação. Aí você perde a essência do que é viver. Você sabe aquele episódio de Rick and Morty, onde eles viajam pelo multiverso e percebem que, apesar de toda a tecnologia e possibilidades, o que importa mesmo é o agora, o simples, o momento que a gente vive? Pois é, filosofia não é coisa só de livro antigo. É vida real. É isso que você sente quando percebe que seu tempo está escorrendo e não dá para recuperar. Outra frase que ajuda a entender isso vem de Eckhart Tolle, autor de O Poder do Agora. Realize profundamente que o momento presente é tudo o que você tem. É aí que mora o segredo de viver sem pressa e sem culpa. Focar no agora, sem essa pressão do relógio. Porque a verdade é essa. O tempo vai passar. Seja você acelerando ou desacelerando. Mas a diferença está em como você vive esse tempo. Tem um trecho incrível no filme Wall-E que mostra isso de um jeito simples e tocante. O mundo está tão acelerado, as pessoas estão perdidas, e só quando o robô começa a mostrar a beleza das pequenas coisas que tudo muda. A gente vive num ritmo louco, mas o que vai fazer a diferença é como a gente escolhe usar o nosso tempo. Já percebeu que quando você faz algo que ama, o tempo até parece passar rápido, mas não te deixa aquela sensação ruim? É porque você está conectado com o momento. Não está só passando o tempo, está vivendo. Por outro lado, quando você está só passando o tempo, procrastinando ou se sentindo culpado por não fazer nada, o tempo parece escorrer, vazio, sem valor. O segredo está aí. Viver cada instante com atenção, sem a pressa de estar sempre fazendo algo. E isso não é papo de quem quer que você vire preguiçoso, não. É justamente o contrário. É saber que o tempo é seu recurso mais precioso e que gastar ele com ansiedade e culpa só vai te deixar mais preso. O filósofo Henry David Thoreau, que viveu numa cabana na floresta para desacelerar, disse: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Isso é tão poderoso que deveria virar mantra. Quer um conselho que funciona na prática? Comece devagar. Não precisa mudar o mundo de uma hora para outra, mas pare por um minuto e observe. Olhe ao seu redor, respire fundo, sinta o ar entrando e saindo. Isso já é um jeito de respeitar o seu tempo. E sabe o que vai acontecer?
Aos poucos você vai perceber que não precisa se cobrar tanto. Que viver sem pressa é viver com qualidade. Tem um episódio na série The Last of Us onde os personagens têm que lidar com o tempo de uma forma brutal. O mundo acabou, e eles não têm garantia de amanhã. Mas a cada momento, eles escolhem viver o presente com intensidade. É isso que você pode fazer. O tempo é o que temos de mais valioso. E não dá para comprar, não dá para recuperar. Então, ao invés de correr contra o relógio, que tal aprender a caminhar junto com ele? Não é fácil. Mas como dizia o filósofo Lao Tse, natureza não se apressa e mesmo assim tudo é realizado. Então, desacelere. Dê espaço para o agora. E se surgir a culpa por não estar fazendo mais, lembre-se, você está fazendo o que importa. Viver.